Se você faz parte do motoclube, muito provavelmente já ouviu falar na campanha chamada Zoeira Tô Fora. Essa campanha é realizada pelos motoclubes durante seus eventos para informar os visitantes que eles não aceitam o pessoal fazendo bagunça no meio do seu evento. Eles não vão admitir o pessoal acelerando moto, estourando escapamento, fazendo zerinho, fazendo manobra no meio do pessoal que está ali visitando. Só que tem muita gente que faz parte do motoclube que admira pessoas que conseguem fazer essas manobras com moto. E alguns desses motoclubes, inclusive, contratam profissionais para poder fazer esse tipo de apresentação durante os seus eventos. Obviamente que num lugar demarcado, com uma segurança, né, uma distância segura do povo que está assistindo. E é justamente o pessoal que gosta dessa coisa de corrida de moto, de manobra de moto, que vai a dica de vídeo de hoje. Fala galera, beleza? Aqui é o Lubes do Motorhead Motogrupo e hoje nós vamos falar de um filme chamado Corridas Clandestinas, também conhecido como Biker Boys. Para muitos pode parecer que seja somente mais um filme de corrida de moto, como foi aquela Fúria sobre duas rodas, aquela porcaria daquele filme lá, filme ruim do caramba, mentiroso. Mas esse filme é um pouquinho mais que isso. Basicamente, Corridas Clandestinas mostra que para você ganhar respeito, primeiro você tem que dar respeito. A nossa história começa no encontro de moto, e nesse encontro de moto as corridas estavam acontecendo. Um dos pilotos estava esperando o seu rival chegar, que é o Fumaça, presidente do Cavaleiros Negros. E quando o pessoal dos Cavaleiros Negros chega, a gente conhece o Will, que é o mecânico da moto do Fumaça, e o seu filho, Guri. O Guri é próspero dos Cavaleiros Negros e ele está ansioso para virar um membro integral. E toda vez que ele vai falar sobre isso com seu pai durante esse evento, tudo que o pai dele consegue dar atenção é a moto do Fumaça. Durante uma corrida que acontecia nesse evento, acontece um acidente e a moto voa em cima do pai do Guri, matando ele ali no local. Seis meses depois de enterrar seu pai, o Guri volta a se relacionar com o pessoal dos Cavaleiros Negros. Durante uma corrida, num desses encontros, o Guri invade a pista, passa na frente dos dois e faz uma manobra ali para chamar a atenção de todo mundo. Só que também acaba chamando a atenção do próprio Fumaça, presidente dos Cavaleiros Negros. O Fumaça vai até ele para explicar que não é assim que as coisas funcionam, que ele só não ia tomar um cacete ali agora, pela consideração que todos os Cavaleiros Negros têm pelo pai dele. O Guri lança então um desafio para o Fumaça, pedindo uma corrida contra ele, e o Fumaça se nega. E aí o Guri acaba dizendo que ele sabia que o Fumaça não ia ter peito para aceitar esse desafio. O Fumaça então volta até ele e fala que se ele quiser lançar um desafio, que ele faça isso direito. Nessa mesma noite, numa lanchonete, o Guri está lá batendo um lanche, quando chega o piloto envolvido naquela corrida que ele invadiu. O cara senta na mesa do lado dele e passa uma grana para ele. Os dois começam a conversar e no meio da conversa surge um cara que estava presente lá no evento, mas que não participou da corrida, que é o Primo. O Primo começa a conversar com eles e diz que seria muito melhor se eles conseguissem fundar um motoclube para poder ganhar dinheiro legitimamente nessas corridas. O Guri concorda com a ideia do Primo e ele decide então fundar os Garotos do Asfalto. E para isso ele conseguiu, antes de fundar o motoclube, a bênção dos presidentes dos outros motoclubes. Então ele começa a participar de corridas e crescer cada vez mais nesse meio. O Guri acredita que é hora de desafiar o Fumaça novamente. Então ele vai até a ponte onde está acontecendo uma corrida. Nessa corrida, o Fumaça está de boa ali e o Cão, que é o presidente de um outro motoclube, desafia o Fumaça $5.000, dizendo que ele aguentaria uma corrida contra o Fumaça. Que se o Fumaça perdesse, além de $5.000, teria que dar o capacete dele, que seria meio que a coroa que ele usa por ser o rei da Califórnia. O Fumaça aceita essa corrida, obviamente que ele arrebenta com o Cão, mesmo o Cão tentando jogar sujo para derrubar ele da moto. O Fumaça consegue vencer a corrida, e aí o Cão, em vez de entregar o capacete dele para o Fumaça, como eles tinham combinado, ele joga o capacete de cima da ponte. Quando ele vira para ir embora, nisso chega o pessoal dos Garotos do Asfalto, os Biker Boys. O pessoal começa a fazer um monte de manobra e tudo mais, já chega botando banca, e o Guri fala que quer correr contra o Fumaça. O Fumaça fala que é melhor eles não fazerem aquilo nesse momento, porque eles já passaram tempo demais naquela ponte e tem risco da polícia chegar. O Guri fica pistola com a negativa do Fumaça mais uma vez, e ele decide correr contra outro piloto. Enquanto o pessoal está indo embora e ele está começando a sua corrida, a polícia fecha a ponte e o Guri acaba sendo preso.
Depois de ser retirado da cadeia pela sua mãe, com a ajuda de um dos Cavaleiros Negros, que é advogado, ele briga muito feio com a mãe dele e ela faz prometer que ele nunca mais vai correr. Ele acaba prometendo para ela e ele tenta cumprir essa promessa, de qualquer jeito. Só que aí chega o dia que tem o baile dos Cavaleiros Negros. E em vez de levar a namoradinha dele, ele resolve levar a mãe. Aí ele tá lá, né, no baile, a mãe dele tá dançando com o advogado que ajudou a tirar da cadeia, ele tá jogando um bilhar ali com uma galera, e chega um integrante dos Cavaleiros Negros e desafia ele para uma corrida. Na verdade, essa informação tá errada. Quem desafiou o guri foi um membro do motoclube do Cão, e não um membro do Cavaleiros Negros. Ele fala que não vai correr, que ele não vai mais fazer isso, que ele fez uma promessa a uma pessoa especial, que ele não iria mais correr, não sei o que, tal. E o cara vai provocando ele, inclusive chegando a ofender a memória do pai dele. Nisso ele fica pistola da vida e ele fala, mano, você quer correr? Bora correr então. A mãe dele percebe o que estava acontecendo e ela corre para conversar com o Fumaça, pedir para ele impedir essa corrida. Ele fala que uma vez que os pilotos decidiram correr, não tem nada que ele possa fazer, que não é assim que funciona. E aí ela solta uma bomba para ele, que se você não assistiu esse filme e tem interesse de assistir, para esse vídeo aqui, vai assistir o filme e depois você volta. Porque o que eu vou fazer aqui agora, eu vou dar um spoiler nervoso para quem nunca assistiu esse filme. Agora, se você já assistiu ou se você não liga para isso, bora continuar a história então. A mãe do guri chega a falar pro Fumaça que o guri não era filho do Will, mecânico dele, mas sim filho dele. Ele até chega a contestar isso, falar, mas como pode e tal. E ela fala, olha, eu tava com você antes de estar com o Will. Quando o guri nasceu, fazia 8 meses que eu tava com o Will. Então é só você fazer as contas. Quem que eu tava antes do Will era você. Aí ele meio que cai a ficha dele e ela ainda fala, ó, você nunca parou pra olhar na cara dele, mas se você tivesse olhado pra ele, você ia ver o quanto que ele parece com você. Aí ele fala, beleza, então eu vou lá parar essa corrida. Ele consegue impedir a corrida, o guri fica pistola da vida com ele, a ponto de sair do braço com ele, dentro do bar. As coisas se acalmam e o Fumaça vai conversar com o guri. Civilizadamente, feito homem. Aí conversa vai, conversa vem, ele fala pro guri que se ele quiser realmente uma corrida, ele vai correr contra ele. Mas que tem uma condição. Se o Fumaça ganhar essa corrida, o guri tem que desistir para sempre das corridas de rua. O guri aceita a proposta dele e ele diz que se ele ganhar, é o Fumaça quem nunca mais vai poder correr. O Fumaça, sabendo o que estava em jogo ali, decide concordar com os termos. E o guri fala que para correr valendo o que estava valendo, ele não poderia correr em qualquer lugar. A corrida teria que acontecer em Fresno, que é o principal evento dessas corridas clandestinas. No dia da corrida, o guri está correndo ali com o pessoal e ele acaba pegando como oponente o Cão. O Cão, como sempre jogando sujo, acaba derrubando o guri da moto. O guri tá bem, não se machucou, só que a moto dele foi pro saco. Ele não teria condições de consertar essa moto para correr contra o Fumaça no dia seguinte. Na mesma noite que o Cão derrubou o guri da moto, o Fumaça vai conversar com ele e fala, olha, não vai dar pra gente correr amanhã, você não quer deixar quieto isso aí, né? Vamos deixar para outra hora e tal. Ele falou, cara, esquece, eu vou correr contra você amanhã, pode ficar tranquilo. De volta na oficina onde a moto dele estava guardada, o primo estava tentando dar um jeito ali na moto dele. Nesse mesmo tempo chega o Cão com toda a galera dele lá. O guri fica meio desconfiado, meio assustado até. E aí o integrante do Cão, que foi aquele mesmo cara que forçou ele a correr no evento dos Cavaleiros Negros, para dar uma olhada na moto do guri ali. Ele fala, cara, eu até consigo consertar essa moto, só que não para correr amanhã. O Cão meio que já sabia disso, por isso que na caminhonete que veio acompanhando eles, ele trouxe a moto dele. Ele inclusive fala pro guri que até então ele só tinha visto 2 motos tão potentes quanto a moto do Fumaça, que era a moto do guri e a moto dele mesmo. Ele acaba confessando que o fato do guri não poder correr no dia seguinte com a própria moto era culpa dele e que por isso ele queria que o guri corresse com a moto dele. Ele disse que ele já teve várias chances contra o Fumaça e que não conseguiu ganhar nenhuma, que agora era a vez do guri provar o valor dele. O guri aceita a moto emprestada do Cão e no dia seguinte ele vai para uma fazenda, porque como
muita gente tinha saído machucada daquela corrida que eles estavam participando, a autorização que eles tinham para usar aquele lugar foi revogada. Só que por sorte eles encontraram um fazendeiro ganancioso ali perto que estava disposto a emprestar a propriedade deles. Então o pessoal do Biker Boys, né, o pessoal dos Garotos do Asfalto, foi se encontrar com o pessoal dos Cavaleiros Negros nessa fazenda para os dois poderem correr. Então o pessoal meio que combina como que vai ser a corrida. Sem truque, sem óxido nitroso, e quem tem que dar largada é a namorada do guri. Então a largada é dada, a galera começa a correr, e aí começa aquela cena de moto acelerando e barulho de motor aumentando e aquela coisa de velocidade. E nisso, toda vez que o Fumaça corre, inclusive, meio que fecha um túnel, né, na visão dele, assim, e ele só consegue enxergar a linha de chegada. Só que dessa vez, correndo contra o guri, esse túnel trouxe algumas imagens, algumas lembranças de tudo que tinha acontecido com ele até ali. Desde a morte do Will, que é o pai do guri, até o ponto em que ele é desafiado, até o ponto em que ele descobre que o guri é filho dele. E nisso ele resolve meio que tirar o pé, entre aspas, né? Meio que deixar cair um pouco a velocidade da moto. O guri vence a corrida, mas ele está ligado que essa vitória dele não foi uma vitória 100%. Ele percebe que o Fumaça deixou ele ganhar. Então quando o Fumaça desce da moto e vai dar para ele o capacete que ele teria direito, né, como prêmio, ele não aceita. Ele fala para guardar para ele que no momento mais oportuno ele volta para buscar. Eles terminam se despedindo com uma frase que o Will, pai do guri, sempre dizia pro Fumaça: queime borracha e não a sua alma. Esse filme foi baseado num artigo escrito pelo jornalista Michael Gaudiss para um jornal já extinto chamado Los Angeles News Time, que foi justamente uma reportagem que ele fez a respeito dessas corridas clandestinas que aconteciam nos Estados Unidos. Além de ser baseado em fatos reais, o filme contou com a consultoria de vários motoclubes de verdade para poder ser feito. E dentre esses motoclubes que ajudaram na consultoria desse filme, tinha o Black Sabbath Motorcycle Club. Poxa, Lubes, eu nunca ouvi falar desse motoclube aí, por que você está citando o nome desses caras? E a resposta para essa pergunta, meu amigo, vai ser dada semana que vem. Aguarde, porque tem novidade bem legal chegando aí. Tchau!